Alô galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, dessa vez trazendo dicas, de apostas para este sábado. Pois é, sábado de muito futebol pelo mundo e a gente vai começar com a Inglaterra. Pois é, deixa eu abrir aqui. Ali ó, Copa FA da Inglaterra, a FA Cup da Inglaterra. A gente tem aí semifinais, Manchester City e Chelsea, é o jogo deste sábado. E qual que é a situação? Bom, o Manchester City é o atual campeão mundial, um dos melhores times do mundo e vem fazendo uma ótima temporada, grandes chances de ser o campeão inglês, Lá na Premier League, está na primeira colocação, brigando aí contra Arsenal e Liverpool, que tropeçaram aí na última rodada. Então o Manchester City com grandes chances de ser campeão inglês, é um dos melhores times do mundo jogando em casa. Daí a gente já vê que é favorito. E qual que é a situação do Chelsea? Uma temporada bem ruim, está apenas na 9ª colocação da Premier League e vem melhorando nas últimas partidas, Mas estava fazendo uma temporada péssima. Então, o Manchester City bem favorito. Tem aí mais duas coisinhas. Como a gente falou, o Chelsea não está com chance para nada aí na Premier League, Tá lá no meio da tabela. Então, aqui na semifinal da FA Cup é uma chance deles se redimirem, de conquistar um título, conquistar alguma coisa importante nessa temporada. Por isso que o Chelsea vai vir para esse jogo com uma motivação extra, se é que pode se dizer que precisa de motivação extra numa semifinal. E o Manchester City, além de estar focado ali na Premier League, tem um outro porém, Acabou de ser eliminado na Champions League pelo Real Madrid. Vocês acompanharam essas 2 semanas aí, Champions League estava pegando fogo e o Manchester City foi eliminado pelo Real Madrid, ou seja, tá vindo também com essa desilusão e querendo dar a volta por cima e esquecer essa derrota e essa eliminação. Então, cada time tem a sua motivação extra aí. A gente vai dar 2 dicas. A primeira delas é vitória do Manchester City a 1,60. A gente acredita que apesar do Chelsea endurecer esse jogo, vir para cima, o Manchester City é muito superior e deve ganhar esse jogo pagando 1,60, muito boa aposta, tá bom? A outra dica, a gente vai para os 2 times fazerem gols, porque a gente acha que o Chelsea também não vai jogar assim tão mal quanto começou nessa temporada. Então a gente vai olhar aqui, para ambos os times marcarem, sim, tá pagando 1,61, ou seja, quase as mesmas odds da vitória do City, seria para cada um pelo menos fazer um gol. Então você pode ver qual você prefere ou até talvez apostar separadamente nessas 2 opções, tá bom? E daí nós vamos para o campeonato espanhol, a primeira divisão da La Liga. A gente tem aqui um jogo bem interessante que é o Girona contra o Cádiz, tá bom? Girona contra o Cádiz. Pessoal, o Girona tá fazendo um campeonato espetacular, surpreendeu a todos aí nesse ano, É o 3º colocado, chegou a ser líder e também bastante tempo em 2º lugar no campeonato e está atrás do Real Madrid e do Barcelona, mas são 2 times gigantes que todo ano estão entre os 2 primeiros e o Girona apareceu aí causando esse ano. Está indo muito bem e está, claro, na 3ª colocação, próximo de garantir a sua vaga para a Champions League do ano que vem, ou seja, feito histórico aí do Girona. E o Cádiz? Bom, o Cádiz é o contrário, Está na 18ª colocação do Campeonato Espanhol, chances de rebaixamento, estão no desespero, tá bom? Então a gente vai dar 2 dicas. A primeira é a vitória do Girona jogando em casa, pagando 1,40. Como acabamos de explicar, o Girona, time superior, tá vindo com um clima positivo e enfrentando um time fraco na sua casa, Então, Girona 1,40. A outra dica, a gente vai procurar poucos gols e vamos explicar por quê. Bom, a primeira partida entre esses 2 times no primeiro turno foi 1-0 pro Girona, tá bom? O Girona tem uma média de 3,3 gols nas suas partidas. E o Cádiz tem uma média de 2,0 gols, ou seja, 2 gols por jogo, sofrendo ou fazendo. Então, se você pegar a média dos 2, a situação do Cádiz fora de casa, que quando joga como visitante não ataca, se fecha demais, a gente acredita num jogo para não ter tantos gols assim. E tá pagando bastante bem aí as odds para um número alto de gols. Olha, por exemplo, abaixo de 3 gols e meio, 1,450, ou seja, 1,45, quase 1,5
que a gente ganha mesmo que tiver 3 gols, tá? A gente só perde se tiver 4 gols, que é bastante gols aí. Lembrando que a média do Girona é 3,3 e a média do Cádiz é 2. Então, abaixo de 3,5 fica como a segunda dica, muito boa aí. Lembrando que o Cádiz está querendo escapar do rebaixamento e também não vai chegar lá e tomar uma sacolada de gols, né? Pelo menos a gente imagina que não. Então, fica essa dica. E aí vamos ver outra partida do Campeonato Espanhol, que é o Rayo Vallecano contra o Osasuna, tá bom? Eu gosto desse uniforme do Rayo Vallecano. Olha só a situação também, times do meio da tabela, né? Retrospecto bem ruim aí, olha só. 2 vitórias, 3 derrotas do Osasuna, o Rayo Vallecano 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. Você vê nas odds aqui, ó, que o Vallecano é ligeiramente favorito, mas pouca coisa. E aqui a gente acredita em poucos gols também, né? Esses dois times têm uma média baixa de gols em todas as suas partidas, né? O Rayo Vallecano tem um dos piores ataques do Campeonato Espanhol, com uma média de 2 gols por partida. O Osasuna tem uma média de 2,6 gols, né, por jogo. Então a gente vai entrar no under 3 gols, tá bom? O primeiro jogo entre esses dois times foi 1-0 apenas. Então vamos dar uma olhada aí também no under 3 gols. Olha só, pagando 1,210, você vê que paga pouco. É bom talvez para você arriscar numa dupla aí, né? E combinar com outra aposta um pouquinho melhor para aumentar o seu multiplicador, né? Lembrando, nessa aposta tem a defesa de, caso saiam 3 gols, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não vai perder aí essa dupla, essa combinada ou essa aposta, tá bom? Se você confia aí na nossa análise de que vai ter poucos gols, esses times não se movimentam muito, e quiser arriscar mais, aí você pode ir no abaixo de 2,5, tá bom? Abaixo de 2 gols e meio, tá pagando 1,475, tá? Aí sim é uma aposta mais arriscada, mas que tende a dar certo. Tanto que a gente, claro, a gente só ganha essa aposta de 3 se tiver 2 gols também, né? Se tiver 3 gols, a gente só empata. Então, de qualquer jeito, a gente acredita em 1 ou 2 gols nesse jogo. E aí, se você quiser confiar e arriscar, tem a opção de 2,5, ficando então essa dica, tá? E aí vamos para o Brasil? Vamos para o Brasil. Temos aí uma estreia interessante na Série B, que é o Santos. Pois é, o Santos foi rebaixado e vai fazer a sua estreia na Série B em casa, na Vila Belmiro, contra o Paysandu. Pois é, o que a gente espera? Bom, o Santos já começa essa Série B como favorito para ser o campeão da segunda divisão, né? E voltar para o Brasileirão, a Série A, o ano que vem. Foi um ótimo campeonato paulista do Santos, tá bom? Foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras numa decisão muito difícil. O Paysandu é um time inferior tecnicamente e está vindo, né, jogar na casa do Santos. Então, obviamente, o Santos é muito favorito. Você vê que está pagando 1,33. Eu acho que só essa dica aí já está com boas odds. 1,33 para você combinar com outra dica que você quiser, ou alguma que a gente falou, ou alguma que você confia, tá bom? Então fica essa dica de vitória do Santos e vamos dar mais 2 análises aí. A primeira delas é que o Santos vai ganhar por mais que 1 gol, tá bom? Então nós vamos aí em handicap, -1 para o Santos, olha só. Pagando 1,525, tá bom? Isso significa o quê? Para a gente ganhar essa aposta, o Santos precisa ganhar por 2 gols de diferença. Então pode ser, por exemplo, 2-0. Ou pode ser 4-1, né? Desde que tenham 2 gols de diferença, aí a gente ganha essa aposta. E se o Santos ganhar só por 1 gol? Se for 1-0, 2-1, tudo bem, a gente não vai perder essa aposta, só que a gente também não ganha. O dinheiro é devolvido. Então, é um pouco arriscada, mas tem a segurança, já que a gente acredita que o Santos ganha de qualquer forma, tá? Aí, a gente vai falar uma outra dica, né? A gente costuma falar no half time e full time, mas dessa vez a gente vai apostar só no primeiro tempo, tá? Não na partida completa. Então, vamos lá. Primeiro tempo, para o Santos ganhar antes do intervalo, né? Para chegar no intervalo vencendo, ou seja, ganhar no primeiro tempo. 1,83. Fica essa aí como a outra dica. Vitória do Santos no primeiro tempo. Por que a gente não vai no half time e full time, gente? Porque a gente já deu a dica do -1 ali. Imagina que o Santos ganha o primeiro tempo e toma uma virada, né? Aí as 2 dicas perderiam. Então aqui a gente garante ali, ó, o Santos ganha de 2 e aqui talvez o Santos ganha no primeiro tempo, não necessariamente precisando ganhar no segundo tempo, tá? Então apenas vitória do Santos
ao intervalo, pagando 1,83. E vamos para a Série A também, né? Olha só, tem várias partidas interessantes e nós vamos dar uma olhada nesse clássico carioca, né? Fluminense contra Vasco da Gama. É grande jogo, é um clássico carioca na terceira rodada do Brasileirão. Quando esses dois times se enfrentam, na maioria das vezes é um jogo mais amarrado, tá bom? Com os dois times tomando muito cuidado aí na defesa. O Fluminense, do técnico Fernando Diniz, é um time imprevisível, às vezes sai aí sem muita preocupação defensiva, mas no clássico carioca costumam se preocupar mais do que o normal, né? Então a gente acredita que ninguém aí, nenhum dos dois times vai querer se arriscar muito aí nesse começo de campeonato, um clássico carioca, e a gente acredita então abaixo de 3 gols, tá bom? Olha só, então vamos dar uma olhada aí também, abaixo de 3 gols. Tá pagando 1,40 e boas odds para ter um abaixo de 3 gols. Lembrando, a gente só perde se sair 4 gols, tá? Se sair 3 gols, a gente recebe o dinheiro de volta. Mas se não sair nenhum gol, 1 gol ou 2 gols, a gente ganha 1,40 aqui no valor apostado, tá? Se você quiser ter uma ideia do retrospecto aí, ó, nos últimos 15 jogos entre Fluminense e Vasco, 14 deles tiveram 3 ou menos gols, ou seja, 14 dos 15 a gente ganharia essa aposta, tá? E aí eu vou trazer mais duas partidas que ainda não abriram nos sites de apostas. Pois é, às vezes elas abrem só um pouco antes do jogo ou algumas horas antes e não 1 ou 2 dias antes, variando da liga, do campeonato ou da partida. É o Brasileirão feminino e ainda não abriram algumas partidas. Então a primeira delas que a gente vai analisar é o Real Brasília contra o São Paulo. Bom, o São Paulo é um dos principais times do futebol feminino no Brasil. E nessa partida enfrenta o Real Brasília, que vem se firmando aí nos últimos anos como um time de primeira divisão, tá? O São Paulo está na segunda colocação do campeonato com 11 pontos e o Real Brasília é o 9º colocado com 6 pontos. Então já tem uma diferença aí entre os dois times. O Real Brasília joga em casa, mas mesmo assim o São Paulo é um time superior e é favorito para vencer, mesmo como visitante, tá? O time vem jogando bem o Campeonato Brasileiro e o Real Brasília está oscilando demais, né? Joga bem um jogo, joga muito mal o outro jogo. Então a gente espera que o São Paulo ganhe essa partida, ainda não abriu essa aposta, a gente espera aí uma vitória. Então essa é a primeira dica, vitória do São Paulo contra o Real Brasília, tá bom? Dependendo das odds, se você achar que tá muito baixo, eu não sei como vai abrir aí essa vitória, você pode tentar um handicap para o São Paulo, tá bom? -1 para o São Paulo também é razoável, mesmo jogando fora de casa. Aí você pode ir no handicap -1, tá bom? Mas se as odds estiverem boas, pode ir na vitória simples. E daí vamos para outra partida do Brasileirão Feminino, que é o Avaí Kinderman contra o Santos, tá bom? O Santos perdeu muitas jogadoras importantes que saíram do time do ano passado para esse ano, tá? Tá com um orçamento menor, o time masculino caiu, né, para a segunda divisão, o time fez poucas contratações para repor essas jogadoras que foram embora, por isso vem sofrendo um pouco nesse início de campeonato, tá bom? Infelizmente a realidade do Santos, do futebol feminino, é lutar contra o rebaixamento, né, o que aconteceu com o time principal masculino. O time está na 13ª colocação, né? E se o campeonato terminasse agora, estaria rebaixado. Só que pior do que o Santos está o Avaí Kinderman. Curioso, né? É um time tradicional também do futebol feminino, mas perdeu muito também do investimento e é um dos times mais fracos dessa competição, tá bom? Então é um duelo entre dois times que já foram maiores, já foram melhores e estão sofrendo este ano. O Santos tem algumas jogadoras experientes que são capazes de decidir um jogo e elas podem fazer a diferença aqui, mesmo jogando fora de casa. Então, a nossa dica é vitória do Santos, tá bom? Vitória do Santos fora de casa. Quem for mais conservador pode ir no Draw No Bet para o Santos, que é o empate anula aposta. Ou seja, se o Santos empatar contra o Avaí Kinderman, a gente recebe o dinheiro de volta. Não perderia, como no caso de apostar apenas na vitória, tá bom? Então fica essa dica, dependendo das odds ou da sua vontade de se arriscar e de confiar no Santos, ou você vai na vitória do Santos ou no Santos com um empate para anular a sua aposta.
Com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje e amanhã eu volto trazendo os jogos desse domingo. Lembrando, segue os nossos canais das redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube, que todas as dicas são colocadas lá e você pode pôr comentários para me dizer o que você está achando ou até pedir uma dica de um seu time favorito ou de um campeonato que você quer uma análise, tá bom? E também o nosso Instagram, que além de ver as dicas do Tips, você vê dos outros programas do nosso canal. Até amanhã!